Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa especial do Semana em 15 Minutos, em homenagem ao Dia do Podcast, que é comemorado no dia 21 de outubro. Isso mesmo, no dia 21 de outubro de 2015, foi comemorado o Dia do Podcast, não é mesmo, Eduardo? Isso, e nesse programa nós vamos abordar os bastidores do Semana em 15 Minutos e vamos contar um pouco de como ele é feito. E o programa Semana em 15 Minutos especial Dia do Podcast começa em 1 minuto. No dia 21 de outubro de 2004, foi lançado o primeiro episódio de podcast do Brasil. Passados 11 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros, abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco neste 21 de outubro, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas você não sabe o que é podcast? Então acesse diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Ok, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos ao Semana em 15 Minutos especial falando sobre o Dia do Podcast. No programa de hoje nós vamos começar aqui falando sobre as dificuldades que eu e o Glauberson Ribeiro temos aí para gravar e lançar o programa no domingo, né? Para começar, na maioria das nossas gravações, né, Glauberson, a gente faz no sábado, que a gente acaba tendo que lançar esse programa no domingo, o que torna a edição aí um pouco corrida, né, para ser feita, e a gente consegue fazer isso num tempo recorde, né? E aí a gente começa a ter problemas também na hora de gravação para trazer essa notícia quente pra galera, né, Glauberson? Nem sempre a gente consegue que nossos horários se encaixem devido a outros compromissos que nós temos aí, para que esse programa consiga sair ali no domingo, como combinado aí com o nosso público, né? Exatamente, Eduardo. Geralmente, para quem tem curiosidade em saber como nós gravamos o programa Semana em 15 Minutos, nós gravamos o Semana em 15 Minutos, gente, de acordo com nossos tempos, né, com nossos tempos vagos em que encontramos para gravar. E além de ele ser um programa feito para podcast, o nosso em especial também vai ao ar para as rádios, né? Para as rádios. Eu tenho a interpretação que eu tenho é o seguinte com relação a podcasts. Os podcasts, quando tem abertura, trilhas sonoras, né, de acordo com cada tema, a pegada do podcast é mais ou menos de acordo com os programas de rádio. É um pouco parecido com os programas de rádio, só que é um pouco diferente. Você vai simplesmente clicar e ouvir aquele programa quantas vezes você quiser, além de você fazer o download daquele programa para você poder ouvir ainda mais quantas vezes você quiser. Semana em 15 minutos, né, Eduardo? Nós sempre fazemos uma espécie de retrospectiva, né, do que aconteceu durante a semana. Tipo, no mundo da política, às vezes no mundo da música, no esporte, economia e, claro, sempre tem aqueles trava-línguas, né, Eduardo? Aquelas dificuldades que todos os podcasteiros encontram para falar, por exemplo, os nomes em ingleses. Certo ou errado, Eduardo? Não são os ingleses, né? Aí vale lembrar quem pôde acompanhar no nosso programa 5, quando a gente falou de patinação artística. Aquele dia eu penei, porque eu tive que editar muito, né, Glauber? Aquele dia ali a gente teve alguns travas-línguas ali, com nomes em francês, em russo, em japonês, em chinês. Foi um programa meio complicado ali depois, né, pra gravar e pra editar, né? Bom, isso é verdade. Foi um programa complicado, tanto para gravar quanto para editar. E se não me falha a memória, neste programa 5, que você pode conferir lá no nosso site, semanaem15.wordpress.com.br, lá tem a participação do comentarista da web rádio O Melhor do Futebol, Pedro Marcon, né? Ele até tentou nos ajudar, né, pra como é que eu posso dizer? Para falar os nomes em inglês, em russo, em japonês, mas foi sofrido, olha, foi difícil, foi complicado. Tem até os nomes em inglês lá no nosso site, você pode dar uma conferida, não é mesmo, Eduardo? Foi complicado. Foi complicado. Falando em trava-língua,
E já que eu falei de patinação artística, a patinação artística voltou aqui nesse fim de semana, né? Nós estamos gravando antes do início da competição, então nós não temos ainda o resultado para dar. Mas, claro, Glauberson, você foi pego pra Cristo. Eu fui pego pra Cristo? Por quê? Porque você vai sofrer de novo. Eu vou sofrer de novo? Ih, rapaz. Não, já não basta os ouvintes da música do Pablo, que ouvem aquela música lá do Estou indo embora, a mala está lá fora. É porque não é só pra esse tipo de música, mas eu ouço por aí porque a vizinhança coloca, né? Eu vou te mandar um texto agora. Pra deixar claro, eu estou mandando realmente agora via Skype pra ele ainda não leu. Glauberson, você vai ler esse texto que eu vou te mandar agora de primeira. Vamos ver como é que ele vai sair. Pera aí, deixa eu achar ele aqui. Vamos lá. Glauberson, sua vez. Faça as honras. Ai, Eduardo, você me deu uma tarefa pra lá de difícil, viu? Mas pelo que eu tô vendo aqui não tá difícil não o texto, né? Então vamos lá, meus queridos ouvintes que estão aí acompanhando o Semana em 15, especial dia do podcast. Eu vou tentar ler para vocês um texto falando aqui sobre patinação, né? Patinação artística. A jovem russa Julia Lipetskaya. Nossa. Lipetskaya, vai lá. Gravar um podcast. Lipetskaya. Julia, eu acho que é. É Julia Lipetskaya. 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 Agora, acho que agora eu acertei. Complicado, viu? Vamos ver agora aqui o restante do texto para ver se encontro mais alguma palavra difícil. Fez com que muitas pessoas por todo o mundo se apaixonassem pela sua maneira de patinar e de interpretar seus sonhos. Aliás, interpretar os seus programas. Na temporada 2013 e 2014, ela conseguiu excelentes resultados. Apesar de sua tenra idade, vencedora dos 2 grandes prêmios em que participou, vice-campeã na final do Grande Prêmio e vice-campeã mundial e campeã da Europa. O seu programa livre, inspirado no filme A Lista de Schindler, eu acho que é isso, né, Eduardo? A Lista de Schindler. A Lista de Schindler. Olha aí, já falei errado aqui. Olha como é complicado. O coreografado por Ilya. Agora esse aqui é complicado, viu? Esse nem eu consigo reproduzir. Ilya Averbuk. Tem que colocar depois no site isso aí, viu? Pra ver como estará no post. Esses nomes. Complicado, viu? Tornou-se icônico e olha aí. Lipetskaya, acho que agora eu acertei. Passou a ser uma celebridade na Rússia. No entanto, na temporada 2014-2015, e correu-lhe mal, e nos campeonatos nacionais ela apenas ficou em 9º lugar. Lipetskaya não esteve presente nos europeus e nos mundiais de 2015, e a temporada 2015-2016 será desafiante para Lipetskaya. Nossa, como é complicado esse nome. Cujo principal objetivo é voltar a fazer parte da seleção russa para as competições mais importantes, sendo que terá que enfrentar a concorrência. Ai, Eduardo, olha esse nome aqui. Taktamusheva, é isso? Essa aí eu também não consegui reproduzir. Os nomes russos são mais complicados do que os ingleses, por sinal, viu? Daqui a pouco eu faço um comentário sobre esse texto. Sotinokova, esse é mais fácil de falar. Não, na verdade é Sotnikova, é mais fácil de falar. Pogoril. Passa esses nomes, vambora. Passa a concorrência, vambora.
Bom, enfim, vamos comentar. Eu tentei fazer aqui a leitura, hein, podcasteiros de plantão. Então, para os fãs de podcasts, geralmente é com esses nomes que nós temos que lidar ao longo das gravações do Semana em 15 Minutos. Esse aqui tá em russo, é covardia. Podia ter me mandado em inglês, Eduardo. É até menos complicado que um nome russo. E qual seria a graça? Como pode pra falar. Qual seria a graça? Não, pessoal, agora nós vamos mudar de assunto. A gente já falou dos trava-línguas, agora vamos falar da pauta. Você que é o especialista em pauta desse programa, o que você tem a dizer sobre a elaboração da nossa pauta aqui? Bom, gente, a elaboração da pauta, para quem tem curiosidade em saber, eu uso mais ou menos um modelo que as rádios FM costumam fazer para produzir os seus jornais, né? Os jornais, os seus rádios jornais. Se eu pudesse, eu poderia até mostrar para vocês como é elaborada as pautas, né? Mas a dica que eu dou, eu aproveito até para dar uma dica para quem for criar um podcast, para quem está começando a fazer um podcast de alguma informação, pesquise na internet pautas para o rádio. Pesquisando pautas para o rádio, lá você vai ter textos, né, pesquisas do Wikipedia ou alguns sites paralelos que mostram como fazer uma pauta para a rádio. Então a dica que eu dou para quem está começando a fazer podcasts e para quem quer mudar a sua maneira de fazer uma pauta para podcast é o seguinte: faça uma pauta para a rádio. Porque pauta para a rádio, ela vai fazer com que você deixe o seu conteúdo produzido para podcast mais bem explicado e menos complicado de se falar, ou seja, você vai se atrapalhar menos e até mais fácil para você editar. Não é à toa que quando o Eduardo e eu produzimos as pautas, quando eu produzo as pautas, por sinal, eu coloco os nomes. Eduardo fala uma parte, Glauberson fala uma parte. Eu deixo até coloridinho no lado do texto para quando o Eduardo for ver e for começar a gravação para valer, já está ali indicadinho como é que é para fazer a questão da pauta, né? Pois é, e aí agora o último assunto do nosso dia são as dificuldades encontradas na hora da gravação. Uma a gente encontrou hoje, né, que foi a internet, que no meio desta gravação simplesmente a nossa chamada caiu, né? Então nós já temos aí um exemplo sendo feito hoje aqui. Bom, é verdade, dificuldades na hora da gravação sempre tem, né? Principalmente por conta dos compromissos, Eduardo. Tem gente que tem compromissos, às vezes no mesmo dia não dá pra gravar, às vezes a internet cai. Quando a pessoa mora no mesmo estado, aí fica um pouco mais fácil, né, pra gravar o seu programa, né, o seu podcast. Mas para quem mora em estados diferentes, depende da rede social Skype, né, pra gravar os seus programas. Às vezes a internet vai e às vezes a internet vai e acaba caindo, né? Então é algo muito complicado, realmente é difícil. Tanto que Eduardo e eu enfrentamos problemas para gravar este programa, gente. Este programa que você está ouvindo agora, o programa de número 18, nós encontramos dificuldades para gravar este programa, né? Como, por exemplo, a internet. A internet caiu. Agora, Eduardo, só voltando às questões dos trava-línguas, né? Os trava-línguas não, né? Da elaboração de pauta. Diga. Né? Uma outra dificuldade que nós encontramos também como o nosso programa é fazer uma retrospectiva sobre os determinados assuntos que acontecem no Brasil, no mundo, na política, no esporte. Outro detalhe é você fazer um esboço, né, do que aconteceu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E quando você perde algum assunto, você sabe que está faltando algum assunto, você tem que pesquisar na internet, tem que procurar mesmo, até a hora que você acha a notícia bombástica que você viu que foi destaque na semana e que você acaba esquecendo. E só na hora que você vai fazer a pauta, você acaba lembrando que tem que fazer, que tem que colocar aquela notícia. Mas sim, Eduardo, mais alguma colocação que você quer colocar sobre as dificuldades encontradas na hora da gravação? Mais alguma colocação? Não, agora eu só vou indicar para vocês, quem quiser saber também um pouco sobre outros podcasts, você pode acessar lá no site do elite42.com.br, o programa 20 também, em comemoração ao dia do podcast, fala um pouco sobre outros podcasts
e fala um pouco como eles fazem a pauta, quais são as dificuldades deles de gravarem também. Então você tem essa outra opção aí para você que quer conhecer um pouco mais de outros podcasts aí. Elite42.com.br aí a gente pode dizer que é um complemento aí do nosso programa de hoje. Exatamente, Eduardo. Continuando aqui com o programa Semana em 15 Minutos. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? Chegamos ao final de mais um programa, de mais um Semana em 15 Minutos. Voltaremos no próximo final de semana, né? Lembrando que você pode ouvir este programa na web rádio Melhor do Futebol, www.radiomf.com, sempre em 3 horários: às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 9 da noite aos domingos, tá bom? E não deixe também de conferir o nosso site semanaem15.wordpress.com.br. Eduardo, até a próxima. Até a próxima, até semana que vem.